Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje a nossa aula é sobre contabilidade básica. Nessa questão caiu no concurso para a Polícia Federal Agente em 2021, que tem a contabilidade geral. Nós vamos aqui falar sobre os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, né? São aquelas contas que compõem o balanço patrimonial, tá? São as contas bem básicas que você que estuda contabilidade, quem está começando principalmente, vai fazer um concurso público, tem que saber. Então vamos lá, direto ao assunto, como sempre, sem enrolação. Determinada empresa apresentou em 31 de dezembro de 2020 um patrimônio composto pelos seguintes elementos, cujo registro e cuja avaliação contábil estão de acordo com as regras estabelecidas pela Lei Societária 6404 de 1976 e suas alterações. Essa aqui é a famosa Lei das Sociedades Anônimas, no qual a contabilidade se baseia, né? De uma maneira geral, a contabilidade vai se basear, entre as várias leis, na Lei 6404 de 1976, a Lei das Sociedades Anônimas, que também pode ser aplicada em outras sociedades, não necessariamente, com relação ao capital aberto ou fechado. Então vamos lá. Aí você tem aqui as contas: caixa, duplicata, receber, empréstimos a pagar, estoques, imóveis de uso próprio, depreciação acumulada, capital social, fornecedores, salários a pagar, reserva de lucros, depósito em bancos, imposto a recolher, aplicações financeiras de liquidez imediata, tá? Então vamos aqui entender aqui nessa questão de certo e errado, o que está certo, o que está errado aí, padrão Sebrasp. Considerando os elementos patrimoniais apresentados nessa situação hipotética, julgue-os a seguir. Em 31 de dezembro de 2020, né, levantando o balanço, a situação patrimonial líquida da empresa alcançou um montante de 230 mil reais. Bom, para a gente poder responder todos esses itens, inclusive esse, vamos organizar então e separar, né, separar aqui as contas no balanço patrimonial, né, em que bens, direitos e obrigação e patrimônio líquido. Ó, caixa é um bem, tá ok? Caixa é um bem, tem valor e é de posse e pertence à empresa, é um bem. Duplicar, receber, um macete. Toda vez que você tem uma palavra a receber nas contas, significa o quê? Um direito, valores que vão receber posteriormente, tá? Então você tem aqui um direito. Empréstimo a pagar. Por outro lado, se você tem aqui a palavra pagar, é o quê? É uma dívida, tá? Uma obrigação. Dívida, obrigação em contabilidade, ó, de obrigação, tá? Estoque. O que é o estoque? É um bem, né? Um estoque é um bem que faz parte da empresa e esse bem, ele tem um valor que poderá ser até modificado no decorrer das operações, mas a princípio, quando entra no estoque, ele é um bem. Imóveis de uso próprio, tá? Outro bem. Depreciação acumulada, isso aqui é importante, tá? Os bens, dentro dos princípios contábeis, ao passar do tempo, eles sofrem um desgaste. E esse desgaste é feito um cálculo que nós chamamos de depreciação acumulada, tá? Então, esses bens aí, bens tangíveis, né, que podem ser tocados, com o passar do tempo é feito um cálculo, tá? Um cálculo e vai perdendo valor. Esse valor é lançado dentro do balanço patrimonial como uma depreciação acumulada. Então, aqui, ó, de cara, esse valor ele vai diminuir o valor das outras contas, que a gente vai ver daqui a pouco no balanço patrimonial, tá? Mas faz parte também de que um bem da empresa. Capital social. Capital social é o quê? Aquele capital inicial que os sócios vão montar a empresa, tá? Ele faz parte do patrimônio líquido que nós veremos adiante, tá? Patrimônio líquido que nós veremos adiante. Fornecedores, ó, o fornecedor não tem a palavra a pagar, mas na contabilidade fornecedor é o quê? Um valor a pagar, é uma obrigação, tá? O salário a pagar, como nós falamos, ó, tem a pagar, é uma obrigação. E temos o que? As reservas de lucros, que é uma conta também que fica lá no patrimônio líquido, relacionada com o lucro da empresa. Parte do lucro da empresa, a sociedade pode destinar como um valor para qualquer emergência. E um desses elementos são as chamadas reservas de lucro. Tá? Isso aqui é o famoso PL. Depósito em banco seria o quê? Bem.
Imposto a recolher, uma obrigação. E aplicações financeiras é um bem também. Então, nós já classificamos aqui. A partir do momento que a gente classifica, já montei aqui o balanço. Então, você tem aqui o ativo, né? O que é o ativo? O grupo principal tem os bens e direitos. Colocamos aqui os ativos, tá? Os ativos aqui. Por enquanto, não vamos se preocupar com a ordem, depois isso é estudado mais adiante, a colocação aqui. E o total são 340 mil reais, tá? O passivo são as obrigações, as dívidas da empresa, também estão colocadas aqui, tá? E nós temos um total, ó, repare só, o total do passivo é 110 mil. O patrimônio líquido, o que é o patrimônio líquido? É justamente a diferença entre o nosso ativo, que é 340 mil, e as obrigações, que nós chamamos de passivo, né? As obrigações que nós chamamos de passivos, tá? Essa diferença vai dar o quê? Vai dar o total do patrimônio líquido. Então, sempre os totais das duas colunas têm que ser iguais, para quem está cursando a contabilidade, tá? O total do ativo mais o total do passivo somado do patrimônio líquido tem que estar sempre iguais. Aqui no caso, correto, 340 mil reais, tá? Então, visto aqui a classificação das contas, né? Dentro do ativo passivo e patrimônio líquido, bens, direitos e obrigações, nós vamos responder agora os quesitos. Ó, em 31 de dezembro de 2020, a situação patrimonial líquida da empresa alcançou um montante de 230 mil reais. Perfeito. Certo. Conclui-se que os imóveis de uso próprio foram avaliados pelo custo de aquisição, que normalmente é assim. Quando você vai lançar no patrimônio de uma empresa o valor de um bem, é o valor que você pagou por ela, tá? Deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação acumulada. Então, ó, é correto, tá? É correto. Repare que aqui, ó, a depreciação, ela aparece debaixo do bem, onde está sendo o efeito do cálculo, né, do desgaste que esse bem está tendo ao longo do tempo. Então, está aqui, ó, é um valor de quanto? De menos 10 mil reais, tá? Para poder diminuir aqui e ter o valor exato. Então, também está correta aqui essa alternativa, tá? Bom, caixa e estoque são elementos patrimoniais cujas contas apresentam saldo de natureza credora. Isso aqui já é mais para uma contabilidade avançada, mas de antemão temos que saber que todas as contas do lado do ativo têm um saldo devedor, débito, tá? E todas as contas aqui têm um saldo o quê? Tem um saldo credor, tá? Tem um saldo credor. À exceção das contas retificadoras, que também é um assunto mais avançado. Aqui no caso, a depreciação acumulada, como ela diminui as contas onde tem um saldo devedor, ela aqui tem um saldo credor, só para já ter esse conhecimento, tá? É um assunto mais avançado a estudar, ok? Bom, então, quando ele fala aqui que caixas e estoques são elementos patrimoniais cujas contas apresentam saldo credor, está errado. Saldo da natureza o quê? Devedora, tá? É o débito e crédito, então está errado aqui. Eu tenho, inclusive, aula sobre débito e crédito para quem está começando a entender essa diferença de débito e crédito, tá? Com relação à avaliação de contas, com relação às demonstrações contábeis e com relação aos lançamentos contábeis. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder dar uma olhada. A disponibilidade da empresa totaliza 30 mil em 31 de dezembro. O que é disponibilidade? É o dinheiro pronto naquele momento. Você tem então aqui, ó, caixa, 20 mil. Você tem aqui o depósito em banco, 30 mil, mas você também tem o quê? Aplicações financeiras, 30 mil, tá? Então está errado aqui, não é só 30 mil. Ok? Os saldos de recursos aplicados no ativo da empresa totalizaram 350 mil em 31 de dezembro de 2020. Desse total, 120 foram provenientes de capital terceiro. Ó, tá errado aqui já de cara. O total do ativo é quanto? 350 mil reais está errado, é 350 mil. Um detalhe, tá? Um assunto aqui que vocês, depois que estão estudando contabilidade, vão ouvir falar muito. O que é o capital de terceiros? Aqui a gente pode dividir também, esse lado do passivo, capital de terceiros são as obrigações. Ó, isso aqui é o capital de terceiros, tá? Isso aqui é o que a gente chama de capital de terceiros, que não pertence à empresa, são os empréstimos, né? E o que é da empresa é o patrimônio líquido, que é o chamado o quê? Capital próprio, tá? Então tem essa diferença aqui na contabilidade de capital de terceiros, que não é dela, são os empréstimos, e o capital próprio, que é da empresa, tá ok? Bom, então nós vimos aqui, errado aqui, tá? Errado aqui, esse item, né? Porque o valor total do ativo é quanto? 340 mil, tá?
E também até está errado aqui que o capital de terceiros é quanto? 110 mil reais. Bom, então nessa matéria aqui básica de contabilidade, né, o que são as contas de bens, direito, obrigações de patrimônio líquido, que faz parte do balanço patrimonial, né, o balanço patrimonial, você tem essas contas básicas que você tem que saber, tá? Existem as contas de despesas, tá? E receitas que entram no outro demonstrativo, que é a demonstração dos exercícios, mas isso aí é uma outra história. Por enquanto, ficamos por aqui. Bons estudos, qualquer dúvida deixe nos comentários. Se você gostou, curta e inscreva no nosso canal, de modo que a gente possa ajudar outros que vão fazer concurso público, ok? Até a próxima oportunidade.